Ah, eu sou Nayara. Mãe de 4 filhos, avó de 7 netos. Isso. Você quer que eu diga que eu sou viúva e que você quer que eu continue? Esse não é para falar. Não, não. É porque, sabe o que é, gente? É uma brincadeira do Dudu. Ele diz que se eu casar novamente, se eu tiver um namorado, vai ser meio complicado para eu participar de todas essas coisas que eu tenho participado agora. Mas a vontade é a vontade de Deus, né, Dudu? Então, se Deus está preparando alguém para substituir meu marido, que eu acho que é muito difícil, né? Mas enfim, Deus é que sabe, tá? Não deu certo aí, Dudu? Eu não vou repetir de novo, não, tá bom? Então tá. Então assim, ó. Eu fui educada em colégio de freira, eu estudei 14 anos em colégio de freira e eu sempre fui ligada à igreja. Mas porque eu venho de uma família assim muito católica. E depois eu fui morar no Maranhão, e lá no Maranhão eu participei de vários movimentos de igreja. Quando eu vim do Maranhão para cá, eu logo em seguida fui trabalhar com a comunidade da Rocinha, as mães da Rocinha, ali na igreja de São Conrado. Então eu sempre trabalhei, sempre tive essa coisa mais completamente diferente do que tem acontecido nos últimos tempos da minha vida. Eu acho que eu era até então uma cristã morna, né? Assim que eu me defino. Eu cumpria com meus compromissos de cristã, mas faltava uma vida mais de oração, uma vida mais de fé, né? Eu fazia porque eu era boazinha, porque eu fui ensinada a ser boazinha, então eu fazia, né? Bem, e aí, quando há 9 anos... Bom, eu faço parte aqui da turma do Pecado Lavado há 19 anos que eu vim para cá. Para vocês verem, 19 anos que eu estou aqui, mas há 9 anos que eu acho que começou mesmo a minha caminhada, e acho que também a coisa ficou mais profunda quando eu fui convidada para ser serva. Eu nem sei quanto tempo tem, Bia, eu acho que uns 3 anos, 2, 3 anos, né, que nós somos servas, nós começamos juntos, né? Então, mas há 9 anos que para mim é um marco, que foi a morte do meu marido. Meu marido morreu num desastre, aquele desastre da TAM, lá em São Paulo, aquele avião que bateu no prédio. E naquele momento, assim, a partir daquele momento, eu acho que Deus tinha um plano para mim, né? E 2 frases ficaram muito marcantes para mim naquele momento. Uma foi da minha filha, quando ela me disse: mãe, não pergunte o porquê da morte de papai, mas pergunte o para quê. E eu fiquei pensando, eu estou com sede, não tem água? Tem? E essa é uma frase, assim, foi uma frase muito importante ali naquele momento. E depois uma outra frase que foi na missa de 7º dia, que foi da Laura, que disse: você está sentada no colo de Nossa Senhora. E no momento que eu escutei aquela obrigada. No momento que eu escutei no momento que eu escutei aquela afirmação dela, eu senti que Jesus, Nossa Senhora, me resgatava de uma outra forma para Jesus, e diria assim, definitivamente, né? E tem uma outra frase assim, tem muitas coisas assim. Jesus outro dia falou no meu coração, quando eu estava em oração: eu te arrasto para as profundezas do meu amor, eu te levo comigo e te arrasto para as profundezas do meu amor. E eu acho que foi isso que foi feito ali naquele momento, né? E então são essas as frases, né, que marcam. Tem outras que daqui a pouco também eu vou revelar, eu sou cheia de frases. O tema é sobre a mulher, né? A mulher mãe, a mulher profissional, a mulher na família, né? É isso mesmo que é para falar, né? Então, tá. Enfim, mas olha só, o Papa Francisco, ele disse que a mulher tem um lugar na igreja muito importante,
né? Que se a gente não realiza as funções de sacerdócio, que isso é uma função masculina, né? Porque Jesus é o sumo sacerdote, ele é o homem, né? Nós temos uma outra função, uma função muito importante, que é uma função só nossa de mulher, né? A imagem de Maria, né? Então nós somos aquela que como Maria, nós somos aquela que acolhe, aquela que contém, aquela que é mãe, né? Aquela que é o dom, que tem o dom da maternidade, né? E o dom da ternura, né? Só nós mulheres somos ternas, né? E tem um monge que eu não consegui descobrir o nome dele, um monge do século II. Ele diz, que gentil, obrigada. Este monge, ele diz que são três dimensões femininas no cristianismo: Maria, a igreja e a ânima. São três femininas, como nós, né? Mulheres, né? E o Papa também, ele faz uma analogia, assim como a igreja é o lugar da salvação, nós mulheres também somos responsáveis pela salvação da nossa família, dos nossos maridos, né? Dos nossos filhos, da nossa família, enfim. E assim como que a gente precisa muito cuidar, porque assim como a igreja é o lugar da salvação, o demônio está de olho na igreja e o demônio tenta destruí-la, né? Tenta contaminá-la, e nós também precisamos muito ter cuidado, né? Porque assim como nós somos responsáveis pela salvação, nós também temos que nos cuidar para nós não sermos objeto de consumo, nós não sermos exploradas, nós não sermos mal faladas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado nós como mulheres, né? E o Papa São João Paulo II, ele disse uma outra coisa também. Esse foi Papa Francisco, agora o Papa João Paulo, ele rende graça. Numa das cartas dele, ele rende graças por todas e cada uma das mulheres que nós somos: as mães, as irmãs, as esposas, as mulheres consagradas a Deus na virgindade, pelas mulheres que se dedicam a tantos e tantos seres humanos, que esperam um amor gratuito de outra pessoa, pelas mulheres que cuidam da família, que é sinal fundamental da nossa sociedade, e pelas mulheres que trabalham profissionalmente, mulheres essas que às vezes carregam uma responsabilidade social muito grande, né? Então, a gente precisa pensar um pouco sobre essas mulheres e agradecer, né, a graça de Deus, né, na vida delas, porque eu acho tão lindo isso de dizer que a nós mulheres foi dada a beleza. Nós somos lindas, não somos, gente? Somos. E somos muito mais outras coisas, gente, né? Então, essa beleza que nos foi dada, a gente tem que usar como valorização, valorizar essa beleza como essência nossa, né? E não nos fecharmos ao amor, porque isso é importante, a gente como mulher, né? E que a gente ame, que a gente transborde amor aquelas pessoas que nós estamos, que nos cercam e que nós somos responsáveis, né? Então, o grande desafio nosso como mulher é justamente sermos mulher. Esse é o maior sacrifício, porque muitas das vezes esse é o maior desafio, aliás, que aliás não deixa de ser um sacrifício, né? A gente como mulher também, né, é um sacrifício grande das coisas que nós precisamos fazer, né? Mas que tudo é um desafio, né? E a gente fica muito preocupado, é o desafio de ser mulher, a gente fica muito preocupada, né, em relação ao homem, né? E hoje mais do que nunca a mulher, essa questão do feminismo, né, que a mulher precisa ser igual ao homem, precisa disputar o lugar
junto com o homem até estar no lugar do homem, né? Isso não deve acontecer, porque Deus, quando criou, lá em Gênesis 1, 26, 27, está escrito que Deus criou o homem, a imagem e semelhança dele, né? Ele criou homem e mulher, então os dois, a imagem e semelhança. Tanto o homem quanto a mulher, nós somos iguais perante Deus. Nós somos diferentes em relação aos dons que a gente recebeu de Deus, né? Mas perante Deus nós somos iguais, né? Então a gente não pode ficar querendo os dons que os homens receberam de Deus, porque nós temos os nossos dons, né? Então, e ser mulher é um dom de Deus para a humanidade, né? E apesar de que a felicidade dessa mulher é sempre a felicidade de ser mulher é entremeada de muitos desafios, né? Faz parte da nossa vida uma jornada de trabalho extensa. A gente cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, né? E cuida do nosso trabalho também, porque todos nós hoje temos a necessidade de trabalhar, não é? E aí tem muitas mulheres que estão perdendo o sentido da vida, tentando se voltar apenas a um aspecto, vão adiando a maternidade, vão adiando o casamento, porque estão mais preocupadas com o sucesso profissional, né? Mas a gente precisa nós precisamos dividir. Eu tenho um irmão que diz que nós não perdemos a guerra. A mulher não perde a guerra. Ele sempre brinca com a minha mãe e brinca com a gente. Vocês não perdem a guerra, porque vocês atacam em todas as frentes. Vocês têm know-how de guerra, porque vocês estão em todas as frentes. Em todas as frentes vocês têm que ser bem-sucedidas, né? Então, isso é verdade, né? Mas para que isso aconteça, a gente precisa desenvolver amizade com Deus, né? E amizade com Deus é que vai levar a mulher a reconhecer que tudo é graça e amor de Deus na nossa vida, né? E a partir daí a gente dá significado a todas essas coisas. Eu lembro da Vaninha, mulher do Dudu, contando uma história assim, que eles dividem as tarefas em casa, de lavar a louça, cada dia um só e tal, é um que tem que ir para a cozinha, tem as tarefas, né? Eu tenho visto que cada um tem lá as suas tarefas, e aí a Raquel chegou para a Vaninha, mamãe, olha Jesus, a Vaninha conta que ela, quando ela está trabalhando, fazendo essas coisas, essas atividades, ela reza, né? Então Raquel chegou na sala e disse, mamãe, Jesus está te esperando lá na cozinha para lavar a louça. E eu acho que é isso, e a gente tem que transformar a nossa vida em oração. Se a gente não tem nem tempo para parar de rezar, qualquer momento é momento de oração, e a nossa própria vida oferecida a Deus é uma oração, não é? Então, e a gente então entregar a Deus, né? Porque a eficácia nas nossas múltiplas atividades vem de Deus. Nós podemos ser eficientes, podemos ter a técnica no nosso trabalho, por mais simples que seja, né? No nosso dia a dia, mas a eficácia vem de Deus, e ela vem através da oração, né? E a gente, então essa coisa assim de múltiplas atividades, né, que nós somos tipo Mulher Maravilha, né, que a gente faz um pouco de tudo, né, às vezes a gente falha, e a gente tem que estar muito atenta, porque, por exemplo, os nossos filhos, eles são os que mais sinalizam quando a gente não tá legal, porque eles fazem, como eu sou psicóloga e eu trabalho muito com família e casal, então eu vejo as crianças, né, que me trazem, muitas das vezes a questão toda está na relação do casal, marido e mulher, está vendo alguma coisa que não está bem na relação. Então isso é uma coisa prioritária, a mulher precisa cuidar da relação com o marido, para que depois isso não respingue, porque os filhos denunciam, né, com os sintominhas que eles apresentam. E também o nosso trabalho, ele fica mal feito, né? Porque se nós não estamos bem, né, em algum lugar, ele também, a coisa não vai funcionar bem. E aí o nosso trabalho também, muitas das vezes a gente vai
vai para o trabalho assim, se queixando de cansaço e tal, a gente não rende no trabalho. Isso tem muito a ver com a gente não estar bem, não é? Então, no relacionamento com Deus, como mãe, a gente tem que falar a Ele das nossas necessidades, pedir que Ele nos dê paciência, que nos dê o discernimento, né, para que a gente, e a direção para que a gente possa educar os nossos filhos, né? Como esposa, né, de pedir a Deus que Ele renove, né, o nosso casamento, a nossa relação, o amor pelo nosso marido, a compreensão entre os dois, né? E na vida profissional pedir que a gente seja eficiente como profissional naquilo que a gente faz, né? Então, mas o sucesso de todas essas áreas, como eu estava falando, depende da nossa vida de oração, da nossa amizade com Deus, do nosso contato com Deus, né? E é simples, né, gente? Aí vem uma outra frase que está lá, ó, em Mateus 6, 33, 34. Buscai, essa é outra frase minha, assim, também mais recente, que eu entendi o sentido dela. Buscai primeiro o reino de Deus, que tudo será dado a você por acréscimo. Então, se a gente está na oração, se a gente está em contato com Deus, o resto acontece e a gente vai dando conta de que as coisas vão fluindo, se a gente está em primeiro lugar buscando o reino de Deus, né? A mulher esposa, então, pensando um pouco, uau, a mulher esposa é uma das nossas múltiplas funções, né? A mulher como esposa, né, daquele marido, às vezes exigente, né? Às vezes, enfim, eu acho assim que quando a gente ama, a gente se interessa pelas coisas do marido e a gente demonstra o amor da melhor forma que a gente pode, né? E no casamento, isso é uma coisa assim muito, muito exigida, assim, muito, né, a demonstração do amor ao nosso marido, e é uma coisa de todo dia. Eu tenho uma foto quando eu casei. Eu sou lá do sul, né? Então no sul as mulheres, na minha época, quando eu era jovem, casavam cedo, né? E eu já estava com 20 anos, eu casei com 21, eu já estava com 20 anos, e eu já namorava meu marido desde os 16. E aí, a minha avó, sabe, como aquelas pessoas de antigamente, ela disse para minha mãe um dia, eu escutei: Tereza, este rapaz está enganando a tua filha. E eu só tinha 20 anos, né? Bom, no ano seguinte eu casei. Aí deu tudo certo, a gente casou. E tem uma foto minha que assim que ficou marcante. O meu cunhado que mexeu muito comigo na época quando eu mostrei a foto. Sabe, era só eu na foto de noiva, vestida de noiva, e eu estava assim, com a mão assim, e a impressão que eu estava dizendo: casei, tipo... casei, né? Porque era o meu grande desejo casar, né? Mas depois eu fiquei pensando, né? O tempo foi passando e um dia eu me dei conta, toda vez que eu olho no meu álbum de casamento aquela foto, e eu fico pensando: casamento não é aquele momento, casamento, aquilo é o início. Casamento é uma coisa de todos os dias. A gente casa todos os dias, a gente tem que casar todos os dias, porque o nosso marido, nós e o nosso marido amanhecemos diferente da noite anterior, e é um novo homem que está ali comigo, né? E isso aí é uma coisa que então a gente vai renovando, né? O casamento tem que ser renovado no dia a dia, né? Com elogios, com palavras, porque olha só, os homens casam com a gente por dois motivos. Assim, resumindo, né? Primeiro, porque ele quer continuar recebendo e sendo cuidado como ele foi cuidado pela mãe. Ou, se essa mãe não cuidou bem, ou se ela falhou na educação, né? Ele está casando porque ele quer alguém que cuide dele. Então a gente precisa cuidar, a gente precisa valorizar o nosso marido, né? Porque é isso que ele espera de nós.
nos interessarmos pelos assuntos dele. Às vezes eles até ficam surpresos quando a gente fala alguma coisa que ele nem sabia que a gente prestava atenção. A gente tem que descobrir as coisas interessantes dele e se interessar, elogiar, valorizar, participar. Eu tenho uma amiga que quando uma vez, há muitos anos atrás, eu dava uma palestra para as mulheres lá no interior do Maranhão, e que eu falava assim, que a gente tem que descobrir alguma coisa e participar dessa coisa que é importante, que a gente vê que o marido gosta. E ela lembrou que o marido se chamava Roberto, que ele gosta muito, ele tinha periquitos na gaiola, e ele sempre limpava. E ela chegou bem séria para mim e disse assim, ela se chama Denise, super amiga minha até hoje, isso faz mais de 30 anos que aconteceu. Aí diz ela assim, já sei o que eu vou fazer para agradar o Roberto, eu vou escovar os pés dos periquitos dele. Então, cada mulher tem que procurar quais são os periquitos. Né? Enfim. E também, inclusive, também de trazer o marido mais para perto, né? Porque as mulheres, nós somos meio independentes, nós fazemos e acontecemos, e a gente precisa chamar o marido também para ele participar, e a gente também, assim como a gente participa das coisas dele, chamá-lo também para participar dentro de casa, nas tarefas, dividir tarefas, não aquela coisa de direitos iguais, não, é dia que ele participe do dia a dia da nossa casa, que ele não seja só aquele provedor, né? Que antigamente os homens eram os provedores, né? E uma outra questão também que eu acho muito importante, gente, é a questão do sexo no matrimônio. Quando você se entrega ao seu marido no casamento, você comunica a ele que ele é suficientemente bom naquilo que ele faz para você. E isso faz com que ele se sinta aprovado por você. Tem um livro, O Terço dos Homens e a Grande Missão Masculina, que tem uma frasezinha assim, que é como se você no sexo dissesse para ele: vale a pena tudo que você é para mim, tudo o que você faz para mim, por isso eu me dou inteiramente a você. Lindo, né? E também a questão do bom humor no casamento, que é muito importante, né? E que a gente quando casa, o bom humor, o bom humor e a participação na vida da família, que a gente seja aquela pessoa que una, que nós sejamos o elo de nossa família, não só da nossa família nuclear, mas também na nossa família extensa, porque tem uma imagem assim, quando a gente casa, que vai o carro, e aí a turma, para brincar com a gente, bota as latas amarradas atrás, não é? Sabe o que aquilo significa? São os cacarecos que a gente leva para a nossa nova vida, e os cacarecos são aquelas coisas da família de origem de cada um, tanto do marido quanto da nossa. Nós casamos com os cacarecos do marido, eles casam com os nossos cacarecos. E a nossa função no casamento é de ser conciliadora, a imagem de Nossa Senhora, gente, porque Nossa Senhora é a grande conciliadora, né? Lembra na bodas de Caná, quando faltou o vinho, o que ela fez? Ela imediatamente, ela viu aquele auê ali, ela foi lá e botou logo Jesus para fazer o primeiro milagre. Ela organizou aquela situação. E quando Jesus ascendeu, subiu aos céus, e que eu imagino que os apóstolos ficaram todos meio bagunçados, Nossa Senhora se reuniu com eles e ficaram esperando Pentecostes. Essa é a nossa função na família. Nós temos que ser conciliadores à imagem de Nossa Senhora nas nossas famílias, né? Cuidar, preservar esses elos, torcermos esses elos, preservar essa união na nossa família, né? Cuidar do nosso coração e das nossas coisas na família, com amor, alegria e oração. Em Romanos 12:10 diz:
Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, né? E a mulher mãe, né, que também é importante, a mulher mãe, ela, independente dela gerar um filho no seu ventre, né, ou ela ser a mãe adotiva ou mãe espiritual, a mulher é sempre, de alguma forma, chamada a ser mãe. Esta é a essência do nosso ser feminino, sermos mãe, não importa que espécie de mãe. A maternidade é a ternura de Deus na vida e na alma de toda mulher, né? É o nosso carisma, gente. É o maior carisma, é sermos mãe, né? E o amor de mãe, tanto que o amor de mãe é traduzido numa única palavra: doação, né? Enfim, a mãe doa a sua vida, ela doa seu tempo, ela doa sua energia, ela doa a sua juventude para o filho, em todos os sentidos, né? O amor da mãe, ele é tão sincero que também Deus usou desse sentimento para definir o seu amor, né? A gente pode dizer que Deus, a gente diz Deus Pai, mas Deus é na verdade uma grande mãe para todos nós, né? Porque a mãe vive, né, a vida do filho, todo o sofrimento do filho, aquela dor do parto que nós sentimos ali no parto, ela vai se repetir ao longo da vida do nosso filho, né? Mas a gente tem que, desde o primeiro momento, a gente tem que dizer sim a essa maternidade, muito embora a gente nem saiba se algum dia, como a Nossa Senhora, a espada vai transpassar o nosso coração. A gente sempre tem que dizer sim à maternidade, não importa de que jeito essa maternidade venha para nós. Maria, ela disse sim. Na hora que o anjo anunciou, ela não questionou, ela nem disse, deixa eu pensar, volta amanhã para eu te dar a resposta. Ela, na hora, sem saber o que significava aquilo, a extensão e toda a coisa, ela disse sim. E é isso que a gente tem que fazer também na nossa vida. Eu disse para vocês que eu tenho 4 filhos, né? O meu mais novo é assim, como eu sempre fui muito certinha, tudo planejado, né? Eu tinha sempre vontade, desde garota, de ter 2 filhos homens e uma filha mulher, como se eu pudesse determinar o sexo, né? Enfim. Mas aí vieram 2 meninas, depois veio o terceiro. Aí eu estava feliz, 3 filhos, quando de repente eu engravidei do 4º filho. E aquilo naquele momento foi muito complicado para mim. Houve uma rejeição total. Eu não faria um aborto, com certeza eu não faria, mas eu cheguei a desejar um aborto natural, porque eu não estava aceitando aquele filho. A minha vida já estava totalmente organizada e vinha mais um filho. Aí eu me lembro do meu cunhado, ele estava indo a São Luís para ler, que eu morava em São Luís ainda, para levar a renovação carismática para São Luís, e o seminário de vida no Espírito, 1979, quando nasceu meu filho mais novo. E ele, sabendo disso, ele disse para mim, Naná, olha só, você tem que pedir perdão a você, perdão a seu filho e perdão a Deus. E aceite essa gravidez e ofereça essa gravidez. E ali naquela hora fez sentido para mim, e eu senti que era assim, que era um filho que eu estava tendo. Eu me lembro quando nasceu o Tiago, que é o meu filho mais novo, e o meu marido do meu lado dizia assim: tu quiseste tanto 2 filhos homens que Deus acabou te dando o 2º filho, né? Lembro que eu disse que eu queria ter os 2 primeiros, né? E acabei tendo. E aí, e aí ele e aquele filho, o Papai do Céu deu um tapa de luva em mim naquele momento, porque Tiago é aquele filho que tem o dom de dizer o que eu tenho que escutar na hora adequada. E ele é alegre, brincalhão, comunicativo, ele é assim, enfim, ele é uma graça, uma bênção. E aí tem, eu não sei qual foi
a santa, quais da Santa Teresa, que um dia disse: vontade de Deus, tu és meu paraíso. E esse filho, eu diria que é vontade de Deus, tu és meu paraíso. Meu filho Tiago, né? Bem, e a mãe espiritual, né? Nós também somos. A mãe espiritual não é só aquela que se dedica religiosamente, né? Não são as freirinhas que ficam no convento, não são aquelas que fazem esse tipo de trabalho. Não, nós também, sim, elas são, mas nós também somos mães espirituais, porque nós somos as responsáveis pela espiritualidade, pela vida espiritual de nossa família. Mesmo que a gente fique rezando a vida inteira pela conversão dos filhos. Os meus 4 filhos, desde pequenininho, eles iam com a gente para a igreja, né? Mas hoje, o que eu consigo que eles façam, porque eles gostam do Padre Marcelo, lá da igreja Nossa Senhora da Luz. Os meus netos são todos batizados lá pelo Padre Marcelo. Então aí aquela festa no batizado, eles vão, mas ainda não há essa coisa que eles... A semente foi plantada lá atrás, com certeza, né? Mas eu rezo todo dia pela conversão dos meus filhos. Mas de qualquer forma eles dizem lá comigo, todos são casados, né? Aí eles dizem que eu sou assessora para os assuntos espirituais da família. Então eles ficam pedindo oração. Aí tão bonitinho no sábado, até já estava comentando sobre isso ontem com o pessoal, a minha neta de 10 anos me telefonou no sábado à noite: vovó, você podia rezar por mim? Aí eu disse, isso espontaneamente, minha filha nem estava sabendo disso. Aí eu digo: a vovó reza sempre, todos os dias, por cada um de vocês. Não, vovó, mas é uma oração especial, porque eu estou tendo pesadelo todas as noites, e é um horror, e você tem que rezar por mim. Tá bom, vovó vai rezar especificamente para você não ter pesadelos. Domingo de manhã cedo ela me ligou: vovó, você nem sabe, eu não tive pesadelo essa noite. A espiritualidade, eu responsável por isso, né? Enfim, e a minha filha, né, a tal, aquela de... Ainda tem tempo? Tem. Ainda tenho mais umas coisinhas para eu dizer, pode dizer, não, eu corro, tá. A minha filha, aquela que falou assim, né, pergunte o para quê, né, da morte de papai, quer dizer, tudo isso que está acontecendo hoje na minha vida é o para quê, né? Mas ela era assim, ela de pequenininha tinha um padre, o meu compadre, eu tenho um compadre padre, né? E ele dizia assim: Patrícia, eu rezo para você ser freira. E ela era pequenininha assim, de 3 anos, e dizia assim: mãe, mas eu tenho que cortar meu cabelo para ser freira, porque ela tinha os cabelos por aqui, né? Sempre muito vaidosinha. E a Patrícia, e uma vez, a primeira vez que eu viajei para fora do Brasil, foi em 1978, eu fui a Fátima, e eu trouxe uma Nossa Senhora de Fátima pequenininha, e eu coloquei na cabeceira da minha cama, e essa Nossa Senhora de Fátima desapareceu. E eu fiquei procurando por todos os lugares da casa, não achei. Um belo dia a gente viajou, e aí na casa da minha sogra, ela chegou, eu fui dar um beijo de boa noite, elas estavam já deitadas no quarto, eu fui dar um beijinho de boa noite em cada um deles, lá estava Nossa Senhora de Fátima. Patrícia surrupiou para ela, e essa Nossa Senhora de Fátima até hoje está na casa dela. Ainda outro dia, ela tem essas coisas de meditação oriental, ela já foi para a Índia, essas coisas assim, eu só fico rezando, né, gente? Mas a semente foi plantada e a Nossa Senhora de Fátima está lá, um lugar separado, e eu digo, eu passei, olhei, está aí, mãe, olha só, estava lá, num canto do quarto dela tem a Nossa Senhora de Fátima. Então tenho que orar pela Nossa Senhora de Fátima para que ela possa trabalhar na conversão, assim como ela me resgatou para Jesus lá na morte do meu marido, que ela resgate também minha filha para Jesus. E só mais assim, falando sobre as virtudes, 5 minutinhos, pode? 5 minutinhos. Tá. As virtudes que nós, como mulheres de Deus, porque nós somos mulheres de Deus, então as virtudes que nós temos que cultivar como mulheres de Deus: temor a Deus. A mulher temente a Deus, ela coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Em Provérbios 31, 29 e 30, tá? São muitas as mulheres de valor, mas tu ultrapassaste a todas. O encanto é enganador e a beleza passageira. A mulher que teme a Deus, esta sim merece elogios. Humildade é outra virtude que nós temos que ter. A humildade é a base sólida de todas as nossas virtudes.
É pela humildade que a gente pratica o lava-pés na nossa vida, na nossa família, na nossa relação com o nosso marido, na nossa relação profissional, porque é através da humilhação que vem a salvação. E outra coisa também que a gente tem que fazer é o silêncio interior. Nós temos que ser mulheres prudentes, com domínio de si, e o silêncio para escutar a voz de Deus, porque Deus nos fala. Quando nós fazemos silêncio, a gente escuta. E eu estou fazendo muito essa experiência, né, Tereza? Eu faço muito essa experiência de silêncio, e Deus tem me falado muito, tem me orientado muito para a minha vida. Tem até uma coisa que outro dia vi, mas aí não vai dar tempo, porque senão não consigo terminar aqui, né? Então, o silêncio interior para ouvir a voz de Deus, né? Em Eclesiásticos 26:18 diz: é um dom de Deus uma mulher sensata e silenciosa, e nada se compara a uma mulher educada, né? E outra virtude da mulher é a castidade. E a castidade não é só em relação ao sexo nas mulheres solteiras. A castidade também está no casamento. A castidade está nos gestos, no olhar da mulher, na maneira de vestir. Nós temos que ser mulheres castas no relacionamento, tanto com o nosso marido quanto com as pessoas que nos cercam. E eu fico pensando assim, principalmente eu como viúva, o cuidado que eu tenho que ter, porque eu sou muito alegre, eu sou muito espontânea, sou muito brincalhona. A Aninha diz que eu sou uma figura, né? Você disse outro dia, Nayara, você é uma figura. É mesmo, eu sou assim, eu sou muito espontânea, e eu sei que eu tenho que me comportar, eu tenho que ser casta. Gente, eu tenho que ser uma viúva casta, comportada, não? Gente, porque os outros estão olhando, né? E às vezes assim, as pessoas com quem eu tenho intimidade, com quem eu brinco, sabem quem eu sou, me conhecem mais profundamente, mas nem todos me conhecem. Então a gente tem que ser casta nas relações, né? Enfim, e a ternura também, a ternura, olha que coisa mais linda, gente. A ternura é o amor que se manifesta além das palavras, no gesto, no carinho, no olhar. Temos que ser ternas. Se nós queremos ter essa virtude, temos que cuidar bem. Olha que bonito isso aqui. A ternura esquenta o que é frio, fortifica o fraco e cura o que está ferido. Olha que coisa linda isso, né? E a sabedoria, né? Que a sabedoria é uma coisa que a gente só tem se Deus nos dá. Então a gente tem que pedir a sabedoria, é um dom de Deus. Esse é o dom que eu mais desejo para mim, sabedoria e discernimento, né? Porque a mulher sábia, ela vai conseguir viver com todas essas, usando dessas virtudes todas. Uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, ela é cheia do Espírito Santo. Eu quero ser muito uma mulher virtuosa. Eu imagino que vocês também queiram, né? E finalmente, cheguei no finalzinho, na última folhinha aqui. Olha, o amor de Deus se torna graça e misericórdia quando Ele cria a humanidade. Ele é misericórdia, Deus é misericórdia em Maria. E se nós a temos como o nosso modelo, também temos que ser misericordiosos e esperar a misericórdia de Deus. Maria não fez nada para merecer a misericórdia de Deus. Deus olhou a ela com amor, né? Deus a tornou mãe da misericórdia quando ela se tornou mãe de Jesus. E ela não disse não ao que foi pedido a ela. Ela disse: faça-se em mim a tua vontade. E se a gente tem Maria como modelo, a gente tem que dizer constantemente, como mulheres: Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Tomemos então como exemplo Maria e sejamos misericordiosos, misericordiosas como mãe, como esposa, como filha, em qualquer lugar por onde passarmos. Amém?